Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. E na minha opinião, um revisitando de uma coisa boa, de uma coisa positiva, que é revisitando Um Lugar Silencioso Dia 1, que como eu já disse eu considero um bom filme, mesmo grande parte do público massacrando. Então, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Enfim, o filme ele tem 1 hora e 39 minutos e eu considero que é um filme de terror, ficção científica passatempo. Porque, claro, ele não honra o que é Um Lugar Silencioso parte 1 e parte 2. Ele é bem abaixo. Reassistindo, né, Um Lugar Silencioso parte 1 e parte 2, ele é abaixo. Mas mesmo assim eu considero ele um bom filme. Eu considero ele um filme onde tu torce pro protagonista, que é o gato. Não é a Lupita Nyong'o, não é o Joseph Quinn, é o gato. O gato é o protagonista desse filme. Tá? Isso é um fato. E por óbvio, né, dentre as consequências, a gente vai ver o primeiro dia da chegada desses, vamos colocar, criaturas extraterrestres atraídas pelo som, né? Bem típico assim da minha fala, são criaturas extraterrestres atraídas pelo som, por isso Um Lugar Silencioso Dia 1. E ao mesmo tempo acompanha a história da Samira e divide-se, né, o tempo de tela também com o Eric, que na minha opinião foi o que eu andei assistindo, reassistindo o filme e reassistindo a minha crítica, foi o que eu dei de ponto negativo, que é justamente o Eric, porque ele chega no filme como se fosse uma onda, não se sabe da onde que veio, sabe? E não tem desenvolvimento de fato dele. Ele é mais um sidekick da Samira ali, que é a protagonista e que tem um desenvolvimento muito maior. E tal qual que eu me importo muito com ela durante todo o filme, durante toda 1 hora e 39. Mas claro, eu me importo muito mais com o gato do que com ela. É assim, algo indiscutível. E falando nos personagens em si da obra, a Lupita Nyong'o, que é a atriz que interpreta a Samira, é fenomenal. É fenomenal. Eu acho, não tenho certeza, que eu acabei conhecendo o trabalho dela a partir desse filme. E as expressões, porque Um Lugar Silencioso ele trabalha com a expressão do ator. Haja vista que ele não tem tanto texto, porque se o personagem fala é propenso a atrair, né, os bichos, as criaturas. E isso é muito legal porque força, eu repito, força o ator a trabalhar outros setores da sua performance. Justamente as expressões, os olhares. Enfim, eu afirmo que isso foi de fato um contribuinte para a franquia como um todo. Tanto lá com o John Krasinski, como aqui com Joseph Quinn e com a Lupita Nyong'o. Joseph Quinn é outro grande ator que inclusive ele demonstrou mais performance agora, recentemente, no ano passado, fim do ano passado com Gladiador e agora com o Quarteto Fantástico. Ou seja, ele está sendo um ator bem reconhecido, né? Ele já fez Stranger Things, ele já está num Lugar Silencioso Dia 1, ele está em Gladiador, ele está em Quarteto Fantástico. Daqui a pouco ele vira o Pedro Pascal e isso me preocupa. Enfim, né? Eu não podia deixar de fazer essa piada interna. Só ele não pode ter ansiedade. Enfim, mais uma piada interna. Ok, vamos lá, vamos seguir em frente. E nesse entremeio, nesse chegada dos aliens em Nova York no dia 1, que daí vem uma dinâmica diferente dos demais Lugares Silencioso, porque a gente vê o começo.
a gente vê as pessoas descobrindo que fazer barulho atrai eles. E imagina numa metrópole como Nova York, você ficar em silêncio. Cara, é um absurdo pensar nisso, mas em alguns momentos, né, acontece. Aquela cena da tempestade onde os dois gritam é literalmente um desabafo. E foi tão propensa aquela cena, e foi tão bem dirigida, estruturada e escrita, né, e automaticamente atuada, tão bem atuada, que eu realmente pensei que aquilo poderia de fato ocorrer, acontecer. E sobre a situação da Samira, que é a protagonista, dela estar com uma doença, né, que é o câncer, se não me falha a memória, é o câncer. É aquele cumprir o meu último desejo, que era comer. Tem também a questão de comer uma pizza, que eles vão na pizzaria, é bem interessante também toda essa questão de honrar o último desejo. E ao mesmo tempo, nesse entremeio, tem o gato, que é o gato terapêutico. Eu não precisava levar o gato. E outra, a prova de que esse filme é uma ficção científica não é nem por conta da presença das criaturas que não conseguem ouvir, que no caso são atraídas pelo som. É o gato ficar em silêncio. Isso é a maior ficção já feita, tá? Porque meus gatos, eles não ficam em silêncio. Meus gatos não sobreviveriam, tá? Num lugar silencioso. E esse gato ficou em silêncio o tempo todo. Cara, é um absurdo, tá? Isso é a maior ficção. E justamente eu torcia pro gato, tá? O único que eu queria que sobrevivesse era o gato. Ponto. É impressionante, mas sim, eu não me importava com o resto, eu só me importava com o gato. Ponto. Tem também a questão da fotografia, efeitos, que, como eu posso dizer, é aquela questão, não é nada de uau, extraordinário, mudou minha vida, como Avatar e Duna, mas é algo bem feito. Não dá para se dizer que é uma Netflixação, né? Que é um efeito, uma fotografia da Netflix. Não. É de um filme assim feito para o cinema. Claro, você também pode assistir em casa, mas é um filme que facilmente eu veria no cinema sem reclamar de nada de fotografia e de efeitos, tá? Creio que é um baita, como eu posso dizer, não digo um baita acréscimo, mas uma questão bem objetiva, eu diria, no sentido de que ele foi feito para isso, ele não vai extrapolar isso e nem ele vai ser menos do que isso. Também outra questão que eu coloco, né, justamente em comparação com os demais lugares silenciosos, né, o parte 1 e o parte 2, que ele não chega, tá, ao meu ver, ele não chega aos pés do que é o primeiro e nem o segundo, mas é interessante ter esse spin-off no sentido de abranger o universo. Digo isso no sentido de que eu tinha curiosidade para saber como foi o primeiro dia num grande centro, no caso Nova York. E isso, querendo ou não, errando ou não, né, também de fato, esse filme faz muito bem. Tem umas ficção ali, bem ficção no meio, de que o povo não ia ficar tão calado assim também, não. Tá? Tem algumas partes ali que o povo não ia ficar tão calado. Mas até eles descobrirem as coisas, o caos que é, quando os aliens chegam, aquela fumaça, né? Muito interessante. Muito interessante. E na minha opinião, como eu disse, é um filme que daqui a um pouco vai ser valorizado, ao meu bem entender. Eu já o valorizo bastante. Ele consegue transmitir a agonia clara de você torcer para um personagem, nem que seja um gato. E ao mesmo tempo, né, nesse âmbito, você tem ali alguns jump scares, não tantos quanto os outros da franquia, mas você tem alguns jump scares, que é um dos elementos essenciais do terror. Então sim, eu considero
esse filme um bom filme. Se eu não me engano, eu tinha dado uma nota 8.7 para esse filme. Não me lembro ao certo agora. Pois é, eu manteria a minha nota de 8.7. Então, enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos. E se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês. Até a próxima.